Boa noite a todas e todas. Meu nome é Marina, sou uma das diretoras da MEDTech. Vamos começar agora o nosso 5º bloco sobre interfaces entre tecnologia e reabilitação. Temos aqui hoje a doutora Emília Mara Batistella, que ela é a nossa moderadora hoje. Ela é professora de História de Fisiatria aqui na FMUSP, idealizadora da rede de reabilitação Simon Toro, e está envolvida em projetos multidisciplinares que fazem interface entre neurociência e computação. Temos também a doutora Marta Imamura, que é médica e fisiatra pelo HC, é livre docente aqui na FMUSP e conduz estudos sobre terapia robótica e reabilitação. Temos também o professor José Augusto Fernandes Lopes, que é engenheiro no Instituto de Medicina Física e Reabilitação dos Todas Clínicas. Antes de começar a discussão, eu gostaria de agradecer muito a vocês por aceitarem o nosso convite. É uma honra imensa ter vocês aqui com a gente. E agora eu passo a palavra para a doutora Lina Mara e me retiro da sala. Não. Pode abrir. Então, olha, boa noite a todos. Nós estamos aqui num momento muito especial, ao lado da professora Marta Imamura e do doutor José Augusto, para contar para vocês um pouco essa novidade que não deixa de ser uma inovação no mundo da reabilitação. E é uma inovação porque equidade, direito de todos, ainda é uma exceção na nossa sociedade. E é por isso que eu quero apresentar para vocês o que move a medicina física e reabilitação. Como é que nós tratamos a inovação dentro desse cenário que significa as consequências das doenças crônicas, as consequências dos acidentes e as consequências devidas ou às doenças genéticas ou aos eventos neonatais que acabam cursando ao longo de toda a vida para pessoas que tenham algum tipo de limitação. Então, eu vou apresentar alguns dados importantes para que vocês podem abrir. O Zé Augusto está me ajudando aqui, e também é uma inovação a gente trabalhar assim, os três juntos na mesma tela, viu? E é uma oferta que nós estamos fazendo para a MEDTech, para que vocês saibam que a saúde hoje depende de uma articulação muito forte entre a engenharia e a medicina, e que a inovação é essa coordenação, essa sinergia entre os saberes. É uma delícia estar conversando com vocês, é muito bom. Foi uma alegria quando eu comentei com a professora Marta, quando eu falei com o doutor Zé Augusto sobre essa oportunidade. Todos nós comemoramos o fato de o quanto essa nova turma da faculdade, esses jovens doutores, né, que já são quase doutores, já entraram na faculdade, é mais difícil entrar do que sair, hoje se ocupam de pensar nessa nova fronteira, né, a fronteira da mudança, a fronteira da inovação. Então, tem alguns dados que são importantes e que a gente quer compartilhar com vocês. Eu posso passar aqui, se você quiser. A reabilitação é um conjunto de intervenções medicamentosas e não medicamentosas para melhorar a funcionalidade. Todo o nosso esforço é garantir que as pessoas se sintam funcionais. Uma pessoa que está se locomovendo numa cadeira de rodas pode estar fazendo tudo o que nós fazemos de uma forma diferente, mas com os mesmos resultados. Se eu tiro a cadeira de rodas, ela não tem como se locomover, como participar da sociedade, ter uma atividade profissional ou cuidar da própria vida. Então, é uma ajuda técnica que tem um impacto enorme para garantir funcionalidade. Isso acontece com outras ajudas técnicas que podem ser, inclusive, de seres vivos, como é o caso do cão-guia, ou de aparelhos implantáveis, como, por exemplo, o implante coclear. Então, é nessa perspectiva, é nesse horizonte de grandes inovações que a incapacidade hoje é colocada como um desafio, porque a incapacidade ela não é só o resultado da dificuldade que eu estou vivendo, que eu estou experimentando. A incapacidade é o resultado entre a interação desta pessoa, que tem alguma limitação, com o meio ambiente. Uma condição de saúde ou uma condição da própria natureza humana, como é a gravidez, que me limita a algumas atividades. Se eu tiver um meio ambiente muito adverso, eu transformo esta alteração, esta mudança, numa grande dificuldade, portanto, numa incapacidade. Então, a reabilitação pode ser necessária para qualquer indivíduo que tenha uma condição de saúde ou que experimente alguma limitação, alguma forma de limitação ao longo da vida.
E é para este público que nós trabalhamos, mas é para este público que a inovação tem sido uma ferramenta absolutamente extraordinária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Atrás de uma tela, todos somos iguais. Eu posso operar um computador, operar um instrumento robótico, mesmo que eu tenha alguma limitação funcional importante, porque os meios digitais permitem que a gente faça uma interação de uma maneira prática, de uma maneira eficiente. Eu posso ser um operador de telemarketing que não enxergo, ou posso ser um operador de um sistema absolutamente complexo numa cadeira de rodas. Então, o mundo digital cria uma oportunidade única. Então, talvez as inovações que se devam pensar para este novo universo do mundo digital, da saúde conectada, precisam começar olhando para todos, pessoas com e sem deficiência, porque ele oportuniza isso, que todos tenham acesso. E por que nós estamos falando disso como uma coisa importante? Porque o maior estudo epidemiológico a nível global, local e até nos nossos países, do mundo nacional, mostra que os anos vividos com incapacidade só aumentaram no mundo. Quando eu olho para o que acontece em função dos acidentes viários, das doenças crônicas, eu vejo que as pessoas vivem mais, mas uma parte importante dos anos são vividos com algum tipo de incapacidade. E vejam bem, isso pode mostrar o efeito do desenvolvimento na área da saúde. Salvamos mais vidas, mas essas vidas vão cursar com algum tipo de incapacidade. Portanto, é nosso dever buscar inovações, buscar situações que reduzam esta incapacidade, reduzam essa limitação e ampliem a funcionalidade das pessoas. Quando a gente olha para o universo desse mesmo estudo epidemiológico, nós vamos vendo, em azul, nós temos as doenças crônicas, e quanto mais forte o azul, é maior a variação que teve entre 2009 e 2019. Nós olhamos para o verde, são os efeitos relacionados à violência urbana, acidentes de trânsito, violência interpessoal, as quedas. Portanto, os dois grandes aspectos que levam à incapacidade passam por doenças crônicas, como pode ser o infarto, o AVC, a lesão encefálica, ou as disfunções respiratórias, mas a gente não pode deixar de lado, por exemplo, o diabetes. Mas mais importante do que tudo isso é, por exemplo, a dor lombar. Doenças que podem ser evitadas, podem ser tratadas e podemos superar as limitações. A mesma coisa com relação aos acidentes do sistema viário. Portanto, é nessa perspectiva que a gente pensa na inovação em saúde. Quando a gente olha de forma muito clara quais são as afecções que realmente acometem, e aí nós podemos olhar o Brasil e o mundo, ou o Brasil e São Paulo, ao longo desse mesmo período, impressionante a gente imaginar que a doença cerebrovascular, que tem uma prevalência tão grande e que hoje é tão bem tratada, ainda cursa com muita incapacidade. Mas pior ainda imaginar que uma lombalgia, uma dor musculoesquelética, uma osteoartrose, causa tanta incapacidade quanto uma doença cerebrovascular. Então, é tempo de pensar em terapêuticas não medicamentosas, ou seja, ajudas técnicas, o trabalho com meios físicos, que nos oportunizem tratar adequadamente, primeiro diagnosticar, e mais tecnologia para diagnosticar mais precocemente. Depois intervir, tratar, superar a dor, superar a limitação, superar a disfunção cerebrovascular e devolver esse indivíduo para uma vida plena, para uma vida absolutamente normal. Isso tudo está atrelado a um compromisso que os países membros da Organização das Nações Unidas, os países membros da ONU, assumiram de melhor saúde, melhor qualidade de vida para todos em todas as idades. Então, aqui a gente termina pensando, não é possível ainda prevenir todas as doenças, mas nós podemos sim prevenir e intervir na incapacidade. Nós não podemos fazer as mudanças no mundo, mas nós podemos criar estratégias que permaneçam com o indivíduo para que ele possa superar as barreiras arquitetônicas e ambientais, mas, sobretudo, as barreiras do mundo digital, que está na nossa mão.
somos todos nós juntos que podemos olhar para esse mundo digital e construir tecnologias que permitam monitorar o paciente, acompanhar o desenvolvimento e superar as barreiras, sobretudo as da comunicação. Então, nós vamos ver um pouquinho disso agora. Como é que nós aqui, do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas, trabalhamos para exatamente construir ferramentas que possam influir para que os nossos pacientes tenham uma melhor condição e, ao mesmo tempo, buscar todos os dias mais inovação para atingir o maior número de pacientes. Então, quero que vocês agora escutem os nossos convidados e para depois a gente poder fazer uma boa discussão. Então, primeiro vamos falar um pouquinho de como é que a engenharia nos apoia, garantindo que a gente possa sonhar grande e construir um mundo melhor para todos. Zé Augusto? Obrigado, professora. Obrigado, diretoria da Medtech. Obrigado, doutor Leandro, pela oportunidade. Estou bem empolgado de deixar de mostrar algumas coisas que nós temos e fazemos aqui no Instituto de Reabilitação, no que veja a tecnologia, né? Então, eu vou colocar uma apresentação para vocês. Aqui. Com imagens, acho que tem interessantes para mostrar. Então, eu pensei em mostrar alguns recursos para avaliação. A primeira coisa que nós precisamos é entender o que acontece com o nosso paciente, medir, entender causas, ajudar na decisão e depois medir o resultado de uma eventual intervenção. Então, usamos a tecnologia em avaliação. No segundo momento, eu vou mostrar alguns recursos que nós temos para intervenção, reabilitação propriamente dita. E, finalmente, eu vou mencionar alguns projetos que nós estamos desenvolvendo aqui no Instituto, com as ideias, o conhecimento do corpo de profissionais que nós temos aqui. Sempre tem ideias novas surgindo e nós temos alguns projetos em desenvolvimento, outros em ideias. Então, primeiro, eu vou falar sobre a avaliação tridimensional da marcha, do movimento humano. Desde sempre, o ser humano se preocupou em entender como andamos, por que andamos da forma que andamos, principalmente quando encontramos alguma alteração, é de interesse entender essa alteração e como enfrentá-la. Então, do início dos recursos fotográficos, já houve uma sistematização para aproveitar recursos de fotografia para entender melhor o movimento humano, e vários passos de desenvolvimento chegamos ao que nós temos hoje, num chamado laboratório de marcha, num laboratório de análise do movimento tridimensional, como esse aqui que nós temos aqui na Unidade Vila Mariana do Instituto de Reabilitação. Nesse laboratório, nós temos o ambiente todo preparado para avaliar o movimento do nosso paciente. Então, nós temos câmeras infravermelhas colocadas na parede, no total são 8 em volta da sala toda. Temos plataformas de força embutidas no piso, que vão me permitir medir a força de reação do solo quando o paciente pisa. Lembrando que todos esses sistemas estão integrados e eu consigo gravar as informações deles de forma simultânea. Temos também um eletromiógrafo, que me permite registrar a atividade elétrica dos músculos do paciente, e câmeras de vídeo também, que permitem fazer uma filmagem do vídeo colorido. Então, nós recebemos um paciente e aplicamos marcadores reflexivos ao corpo dele. Eles refletem bastante a luz infravermelha que é emitida por aquelas câmeras que vocês viram na parede. Eu dei um exemplo com uma foto de um flash desses marcadores. Aplicamos a pontos anatômicos do paciente. Então, na equipe do laboratório, nós temos fisioterapeutas com um treinamento bem especializado para a preparação do paciente e avaliação durante esse exame. Temos as câmeras infravermelhas em detalhe, as plataformas que eu mostrei para vocês lá de longe embutidas no piso. Então, com elas eu consigo medir com muita precisão a força quando o paciente pisa em cada uma delas. E com esse recurso todo eu consigo registrar a posição dentro do espaço tridimensional dos segmentos do corpo do meu paciente. Então, o mesmo sistema que vocês costumam ver usado para fazer videogames ou para fazer animações, eles colocam o ator num laboratório parecido com o nosso, com câmeras do mesmo tipo. O ator vai fazer os movimentos da animação desejada, ou do jogo, o movimento de uma luta, de um esporte, e eles vão aplicar o personagem do jogo em questão. Aqui nós usamos um recurso semelhante para avaliar o movimento do nosso paciente. Então, com aqueles marcadores no corpo do paciente, ele caminha na sala, eu consigo registrar o movimento tridimensional. Vocês veem aí o vetor azul, é a força de reação do solo quando ele pisa. Só que o que eu estou vendo são marcadores e eu quero saber as posições dos segmentos do corpo do meu paciente. Então, eu vou utilizar um modelo biomecânico, existem algumas opções, nós utilizamos esse mais consagrado, para conseguir calcular de fato onde estão os segmentos do corpo do meu paciente.
Então, tendo o paciente gravado caminhando, eu consigo calcular os ângulos da pelve do meu paciente ao longo do tempo, o ângulo do fêmur em relação ao pélvico, os ângulos de quadril, os ângulos de joelho, os ângulos de movimento de tornozelo. Eu consigo estimar momentos e potências das articulações, e eu tenho também a atividade elétrica dos músculos do meu paciente registrada ao longo do tempo. Então, foi isso que a gente diz. Uma vista desarmada, se eu olho uma pessoa andando, tem muita coisa acontecendo muito rápido, em lugares diferentes, em articulações, em planos diferentes. Então, se eu olho o paciente de lado, eu consigo ver a flexão e extensão do joelho, mas eu não estou vendo a rotação interna do quadril ou externo. Então, mesmo com uma pessoa treinada, mesmo com um vídeo pausado, não vai conseguir detalhe para fazer uma avaliação desse tipo. Então, aqui nós conseguimos uma avaliação detalhada que registra a forma como o meu paciente anda. E como que eu vou usar isso? Então, nós fazemos também um exame físico detalhado, com medidas de volumetria, espasticidade, força do paciente. Temos os gráficos que eu consegui com aquele sistema todo, de ângulos de cada articulação, estimativas de momentos e potências nas articulações do paciente e atividade elétrica dos músculos. Juntando todas essas informações, a equipe do laboratório, fisioterapeutas, médicos, eventualmente o engenheiro dá um palpite, nós vamos discutir e é preparado finalmente um laudo onde vão ser colocadas as alterações da marca do meu paciente, as prováveis causas e uma tentativa de ajudar na indicação de um tratamento. Então, é uma atividade trabalhosa e demorada, um equipamento caro. Nós ficamos 3 horas com o paciente em média. Depois que ele vai embora, nós temos ainda algumas horas de processamento e análise de dados, preparo de laudo. No total, estima umas 10 horas de trabalho, somando os profissionais todos para fazer o exame. Então, por que nós fazemos isso? Então, a literatura tem para mostrar um caso típico de uso do laboratório, é uma criança com paralisia cerebral. Você tem muitas opções de tratamento, tanto cirúrgicas como não cirúrgicas, bloqueios, esse tipo de coisa. Então, o exame vai tentar ajudar a decidir o tratamento, e depois eu vou poder medir o resultado desse tratamento. Então, esse trabalho, por exemplo, mostrou, eles pegaram um histórico de crianças que tinham feito cirurgia, crianças que tinham paralisia cerebral. Quando essas crianças tinham o exame de marcha prévia, a cirurgia costumava ser mais complexa. Só que essa criança tinha menos chance de precisar de novas cirurgias nos anos seguintes, porque você já teve uma melhor informação para tomar uma decisão mais acertada na primeira intervenção. E daí você vai para outros estudos mais detalhados que você consegue fazer. Então, eu mostrei para vocês, nós estamos olhando articulações. Só que às vezes nós queremos medidas mais detalhadas do nosso paciente. Então, hoje nós temos softwares, inclusive um software gratuito, eu vou colocar a indicação para vocês à frente, onde eu consigo criar um modelo detalhado do meu paciente, onde eu defino segmentos. Para cada músculo, eu vou definir origens e inserções do músculo, capacidade de geração de força daquele músculo em função de comprimento, de velocidade. E aí eu consigo fazer o seguinte: eu pego meu paciente andando no laboratório e aplico esse software no movimento dele, e esse modelo vai andar como o meu paciente andou lá. E sobre esse modelo aqui, eu consigo medir coisas que seriam difíceis ou impossíveis de medir diretamente no paciente. Por exemplo, comprimentos de fibra ao longo do tempo, braços de alavanca, que cada músculo está utilizando para atuar. E eu consigo também, nesses modelos, simular intervenções. Então, se eu pretendo fazer uma cirurgia, fazer um bloqueio em um certo músculo, eu consigo, num modelo desses, fazer simulação do que eu pretendo usar como intervenção para tentar prever o que vai acontecer depois dessa intervenção. Você também tem muito mais informação para tomar uma decisão futura. Né? Então, esse software é OpenSim, desenvolvido pelo grupo de Stanford. Eles têm modelos prontos, pré-definidos, eles têm alguns exemplos de movimentos. Então, alguém que tiver interesse específico consegue trabalhar mesmo sem ter um laboratório, consegue simular situações e tudo isso com esse software. Então, sempre costumo me perguntar a diferença, então já deixei aí a referência do software para quem tiver um interesse mais específico. Então, o que nós tentamos sempre manter em mente também aqui é o seguinte: esse laboratório me dá muita informação, é incrível, dá resultados muito interessantes, mas não é possível ter esse laboratório em todo lugar, nem fazer essa avaliação de todos os nossos pacientes. Como eu disse, uma avaliação demorada e necessária e útil em algumas situações. Então, nós sempre também buscamos formas de ter resultados parciais mais simples com um recurso mais limitado. Então, outros recursos que nós temos hoje são os sensores inerciais. Então, você tem dispositivos hoje já disponíveis comercialmente, que integram acelerômetros, giroscópios, sensores. Por exemplo, nesse sistema aqui eu coloco um sensor somente aqui na parte posterior do paciente, para ele caminhar, e com esse sistema eu já consigo alguns parâmetros da marcha do paciente, consigo medir. Então, a simetria, comprimento de passo, velocidade, quantos passos ele dá por minuto, a cadência do paciente.
Então, eu tenho uma avaliação com bastante informação que eu consigo fazer em 10 minutos num corredor, sem um laboratório preparado e uma equipe grande trabalhando muitas horas. Claro, não é uma substituição, mas é uma opção para ter resultados. Eu posso acompanhar muito mais pacientes com recursos desse tipo. E aí, no meio do caminho entre os dois, nós temos já sistemas usando vários sensores inerciais. Então, eu tenho vários módulos com acelerômetros, que eu coloco em vários segmentos do corpo do paciente, e eu consigo fazer uma avaliação semelhante àquela mais detalhada que eu mostrei para vocês. A vantagem é que aqui eu não preciso de um ambiente preparado. Então, eu posso testar um sujeito num posto de trabalho ou numa atividade esportiva, não necessariamente num ambiente todo preparado e instrumentado, como laboratório de imagem. Então, essas são algumas opções que nós temos para avaliar o movimento do nosso paciente. E sempre nos dão bastante informação para ajudar nas decisões de conduta, por exemplo. Um segundo aspecto de tecnologia usada para avaliação é a termografia. A termografia tem outros usos na área de saúde, obviamente, mas não é uma coisa ainda muito difundida em muitos lugares e outras áreas, e na reabilitação nós achamos várias utilidades para ela. Então, eu resolvi mostrar só alguns exemplos para vocês. Então, nós temos câmeras infravermelhas. Essa câmera, ela, hoje está até famosa pelos testes de temperatura em aeroporto e tal, então, ela mas nós já usamos há alguns anos para estudar distribuição. O pessoal geralmente está utilizando para ver a temperatura lá no ponto do corpo, para detectar uma febre. Mas aqui nós queremos ver distribuição de temperatura no corpo do nosso paciente e com isso temos bastante informação relevante. Então, eu coloquei só alguns exemplos de trabalhos feitos por um grupo aqui do Instituto, capitaneado pelo Fábio Marcon e equipe do Instituto. Então, eles estudaram a regularidade e a repetibilidade dessas medidas de termografia, relação entre termografia e tolerância à dor. Aqui nós temos exemplos de pacientes com dor lombar, e a gente consegue enxergar alterações nas imagens termográficas desses pacientes. Estudamos pós-AVC, conseguimos ver a diferença de temperatura no membro parético. E exemplo, por exemplo, a amputação também podemos usar, inclusive pode se utilizar antes da amputação para ver a viabilidade do membro e decidir com mais precisão o nível de amputação antes de fazê-la e para evitar aquelas amputações que às vezes são necessárias de repetição. Então é um recurso que encontra aí bastante utilidade na área da reabilitação, a tomografia. E normalmente nos preocupamos em explorar recursos de mais baixo custo, mais acessíveis. Então temos câmeras boas de ponta e tentamos comparar. Quando começam a surgir câmeras mais baratas no mercado, nós estamos preocupados em saber se nós podemos usar essas câmeras para ter maior alcance nesse tipo de estudo termográfico. Bom, mostrei alguma coisa para vocês de avaliação, tecnologia usada para avaliação e reabilitação. Agora queremos usar alguns recursos que nós temos aqui no Instituto também para intervenção, para reabilitação, para intervenção mesmo, tratamento dos nossos pacientes. Então, essa aqui é uma visão geral do nosso laboratório de robótica, aqui na unidade Vila Mariana, no Instituto de Reabilitação. Nós temos alguns desses recursos em outras unidades também. Eu vou seguir os exemplos mostrando algumas dessas máquinas aí. Então, aqui nós temos, inicialmente, para treino de marcha, um equipamento que se chama Locomat, de uma empresa suíça. A ideia aqui é fazer o treino de marcha do paciente. Então, eu tenho toda uma estrutura aqui, eu consigo acessar com o paciente, inclusive que esteja numa cadeira de rodas. Eu tenho um sistema de suspensão para sustentar o peso do paciente, então eu vou tirá-lo da cadeira, vou fixar alguns acessórios ao corpo do paciente e com isso consigo conectá-lo ao exoesqueleto. Então, esse aqui nós vamos ter um exoesqueleto estático. É um sistema para reabilitação, não é uma tecnologia assistiva, para o paciente sair andando com o exoesqueleto, que é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida, mas ainda tem algum caminho para frente de desenvolvimento. Nesse caso, é uma máquina com objetivo terapêutico, então eu tenho o exoesqueleto estacionário, nós temos nesse caso motores em quadril e em joelho, temos também o movimento da pelve. Então nessa máquina eu consigo, o terapeuta que opera na verdade, tem controle de vários parâmetros da marcha do paciente, a velocidade, quanto do peso do paciente eu sustento com a máquina, eu posso decidir também, e quanto a máquina ajuda no movimento. Então nós conseguimos começar com os pacientes mais graves, que não têm a marcha independente, conseguem começar o treino de marcha aí nessa máquina. Então, você pode fazer uma progressão ao longo do tratamento. Então, inicialmente, eu vou tirar bastante do peso do paciente e eu vou colocar a máquina para ajudar bastante. E ao longo das sessões, eu vou devolvendo o peso do paciente e eu vou reduzindo o auxílio que a máquina dá, a intervenção da máquina. Então, com isso, eu vou acompanhando o ganho do meu paciente. Lembrando que durante a sessão nós temos lá um ambiente virtual, a gente pode se sentir caminhando no ambiente, e temos também um sistema de biofeedback. Então, eu consigo mostrar para o paciente
quanto ele está trabalhando com o quadril e joelho de cada lado durante a sessão. Ele consegue entender o ganho que ele vai ter ao longo das sessões. Então, outra coisa que é importante lembrar aqui é a alternativa a isso. Antes de ter essa máquina, é possível fazer treino de marcha assim. Eu vou ter o paciente, por exemplo, numa esteira, um sistema de suspensão e 2 terapeutas agachados ou sentados de cada lado fazendo o movimento de perna. Então, é uma questão até ocupacional, né? Eu consigo oferecer uma dose muito maior de tratamento para mais pacientes, uma máquina dessa, com os parâmetros controlados. Eu sei ao longo das sessões qual a intervenção que eu fiz exatamente, consigo medir o progresso do meu paciente. Então, junto uma série de vantagens aí quando eu tenho um sistema robótico para fazer esse treino de marcha, né? Se eu trato o paciente, daqui no final do tratamento eu tenho que tratar os terapeutas que fizeram o treino de marcha dele. Então, acho que também é importante lembrar esse aspecto, essa vantagem, né, de ter um sistema desse tipo. Nós temos outro sistema de treino de marcha, vai ser usado para outro tipo de paciente, geralmente um paciente que já tem pelo menos um início de marcha mais independente. Então, o sistema CEMIL, de uma empresa holandesa, nesse caso, do Motec, acabou de ser instalado aqui na nossa unidade. Então, com esse sistema, também tem um recurso para suspender o paciente, ou só da segurança. Eu tenho uma projeção na tela na frente e eu tenho projeção na esteira. Então, eu tenho esse ambiente virtual, o paciente sério, mas eu também consigo projetar na esteira com um caminho, ou alvos para ele atingir, ou então obstáculos para ele evitar. Então, eu consigo criar situações e com níveis de dificuldade, obviamente, diferentes, para estimular o treino, né, e a capacidade do meu paciente ao longo de sessões. Então, uma das aplicações que nós enxergamos nesse sistema é o treino dos nossos pacientes amputados. Logo depois da protetização, nós temos uma tarefa árdua de fazer um treinamento, né, de protetização do paciente, de aprender a usar essa nova configuração do corpo dele. Então, essa máquina pode nos dar segurança, ao mesmo tempo um bom controle e um desafio gradual que nós podemos oferecer para o nosso paciente, uma orientação, por exemplo, nesse treino de marcha após a protetização. Acho que é um recurso do CEMIL. Indo para o meio superior, nós temos também alguns recursos tecnológicos para reabilitação. O primeiro exemplo que eu mostro é o Armel, da mesma empresa aqui no Locomate. Nesse caso, nós estamos trabalhando com o membro superior. Nesse aparelho aqui, nós temos esse sistema antigravitacional. Então, ele ajuda a sustentar o peso do braço do paciente contra a gravidade. Então, você já tem algum controle do braço, mas tem dificuldade de vencer a gravidade, com esse sistema já consegue fazer exercícios dirigidos. E aí você tem uma série de jogos que envolvem o paciente, também posso regular o nível de dificuldade, o desafio que eu ofereço, também medir o sucesso do paciente ao longo das sessões. Então, é um recurso interessante para estimular a reabilitação de membro superior. Esse sistema especificamente não tem motor, ele não tem movimento ativo da máquina, ele apenas acompanha o movimento do paciente. Existem versões com motores também. Aqui uma outra máquina, essa foi desenvolvida a partir de um spin-off do MIT, um dos desenvolvedores até engenheiro brasileiro, que é o Notion, também voltado para membro superior. Então, nesse caso, ele tem motores também. Você tem também uma série de propostas de jogos para o paciente e o sistema auxilia o paciente. Então, ele vê, o paciente tem as trajetórias que ele tem que fazer, o sistema percebe se o paciente está errando a trajetória e o sistema intervém com os motores, ajuda o paciente a atingir a trajetória alvo, atingir o alvo e acertar a trajetória desejada. Então, também um auxílio também, como eu disse, dose, repetição e medida e controle de parâmetros que você tem durante o tratamento, né? Nada disso a proposta é substituir as formas tradicionais de tratamento, mas complementar e com controle de parâmetros e com medida de resultados. Uma terceira opção de tecnologia para membro superior é o Vivax. Então, esse sistema foi desenvolvido no Brasil, nós participamos como Instituto desde a concepção do projeto, nós acompanhamos a empresa desenvolvendo, já aqui fazer alguns dos primeiros testes do sistema, esse equipamento. O equipamento também, ele é um equipamento, tem os jogos, as propostas, os desafios, e ele tem um controle mecânico, então ele auxilia o paciente para atingir a trajetória. Esse é o sistema Vivax. Por fim, eu queria mencionar alguns projetos que nós estamos desenvolvendo aqui no Instituto, alguns já têm até financiamentos encaminhados, já têm protótipos iniciados. Então, nesse caso aqui, nós estamos apresentando a cadeira instrumental. Então, sempre existiu aquele desejo de acompanhar nosso paciente, mesmo quando ele estivesse fora do centro de reabilitação, fora da sessão de terapia ou da consulta.
E hoje em dia, com pandemia, esse desejo é até maior, o paciente acaba vindo até menos presencialmente, e nós percebemos a necessidade de ter no dia a dia um acompanhamento do paciente. Então, nesse caso, nós pensamos numa almofada, eventualmente de encosto para cadeira de rodas. Então, essa almofada vai ter vários sensores, eu consigo acompanhar a temperatura do paciente, umidade, onde eu posso detectar, por exemplo, perda de urina, que é uma questão importante, às vezes pode passar despercebido e criar problemas. Eu posso acompanhar o movimento do paciente, a atividade física, quanto ele se desloca ao longo do tempo. Isso é conectado em tempo real numa plataforma, permite que os profissionais acompanhem, recebam alarmes de situações preocupantes. Além disso, nós pensamos num sistema de almofada com compartimentos, com controle ativo das pressões. Então, nós vamos monitorar o deslocamento do paciente, quando ele desloca o peso para um lado, o tronco, mais anteriormente, mais posteriormente, muda o posicionamento, e às vezes nós temos preocupação com a pressão de contato com o assento. Então, como forma até de prevenir úlceras de pressão, esse tipo de coisa, nós pensamos num sistema ativo onde nós vamos atuar nas pressões dos compartimentos da almofada para redistribuir melhor o peso do paciente e atingir um melhor posicionamento e prevenir lesões. Então, o sistema envolve desde essa plataforma, permite monitoramento à distância, informa o paciente também, eventualmente o cuidador informa os cuidadores, e nos permite também, ao longo do tempo, vai permitir acompanhar nossos pacientes e coletar um grande número de dados para entender o que acontece com nossos pacientes, mesmo quando eles estão longe daqui. Um outro projeto é o cicloergômetro com estimulação funcional. Então, aqui é só uma visão, nós já temos um protótipo preparado. Nossa ideia aqui é ter o paciente sentado numa cadeira, vai estar sobre essa estrutura, prendendo os pés dele aos pedais, a esses dois lados. Nós temos um sistema de estimulação elétrica funcional. Então, nós aplicamos eletrodos a músculos do paciente e, aplicando padrões de estimulação elétrica coordenados e pré-definidos, nós conseguimos gerar o movimento do paciente e o paciente pedala. Eu consigo regular a resistência desse sistema ao longo também das sessões e consigo monitorar o progresso do meu paciente. Então, eu vou conseguir mobilizar um paciente que de outra forma estaria parado na maior parte do tempo, com contração muscular, né? Então, eu vou juntar os benefícios de um exercício puramente passivo, mas eu vou ter ainda a contração acontecendo propriamente dita com a estimulação elétrica. E também vou poder monitorar à distância o progresso, os parâmetros que esse paciente usa. A ideia, inclusive, existe uma pessoa que ele possa ter em casa por um período de tempo e possa fazer exercício além do tempo que ele está aqui no centro de reabilitação. Esse projeto já tem um protótipo sendo desenvolvido, também já está avançado em desenvolvimento. E por último, nós temos pensado a monitoração do paciente, mesmo que não precise dar uma almofada e tudo isso. Então, nós temos já um projeto iniciado com um grande fabricante de celulares e smartwatch. Nossa ideia é usar até os recursos que os smartwatches já têm de monitoração, acrescentar informações que nos são relevantes e conseguir fazer uma plataforma que nos permita monitorar nossos pacientes no dia a dia deles. Posso novamente ter situações de alerta que levantem alarmes na plataforma, posso coletar ao longo do tempo o nível de atividade física do meu paciente, acompanhar isso com outras variáveis da vida digamos, o prontuário de saúde do paciente e acompanhar como isso influencia no dia a dia do nosso paciente. Mas também é um projeto que acho que vai trazer bastante informação e possibilidade de acompanhar melhor nossos pacientes mesmo à distância. Então, acho que esses eram alguns recursos tecnológicos que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro e tenham aproveitado. Nossa, obrigada, Zé. Eu acho que você fez um passeio aí por tudo que já existe, que vem sendo desenvolvido, mostrando a evolução. Porque nós estamos saindo de equipamentos que nos trouxeram grandes informações para dispositivos muito simplificados e que continuam trazendo grandes informações. Eu vou mostrando como é possível a inovação melhorar a eficiência da saúde e ampliar a resolutividade. Porque é evidente que um robô como esse cabe em poucos lugares, pelo custo, pelo tamanho, pela dificuldade, não é dificuldade, mas pelo envolvimento na operacionalização. Não é exatamente uma dificuldade, mas acaba tendo vamos dizer, uma restrição. Todo o nosso trabalho aqui é no sentido de buscar outras alternativas a partir da referência que esses equipamentos nos trazem. Não dá para pensar em fazer um exoesqueleto robótico, criar um mecanismo de veste para o paciente sair andando, se a gente não tiver os parâmetros, as referências
dos laboratórios de análise tridimensional do movimento. Então, esses bancos de dados colocados num sistema de plataforma permitem que a gente avalie e analise os pacientes para que a gente consiga ter mais dados e, com isso, mais informação que gera a mudança, que gera a inovação. E se isso vale para pensar no sistema de conhecer melhor a incapacidade e, portanto, poder interferir, vocês agora vão ouvir da nossa grande especialista, da professora Marta, o que significa a intervenção, o quanto nós evoluímos nessa área para garantir ao paciente saúde e qualidade de vida. E vejam, agora sim, nós vamos falar de um impacto muito grande na vida das pessoas que ou adquirem uma deficiência ou nascem com uma alteração e que vão estar sendo submetidas a tratamento permanente. Então, nós precisamos, primeiro, levar o tratamento ao nível de segurança máxima e o segundo grande movimento é levar o tratamento para casa. Então, o que fez a diferença na hipertensão foi eu conseguir dar um remédio para o indivíduo tomar em casa. Quando eu estou falando de funcionalidade, de garantia de uma qualidade de vida, eu também preciso garantir que o tratamento acompanhe o paciente, que ele consiga ter autonomia e desenvolva essas estratégias cada vez com menos interferência do centro de atendimento. Então, vamos ouvir e aprender com a professora Marta e depois a gente volta para as perguntas, que eu espero que tenham muitas, porque as perguntas de vocês vão surgir das nossas ideias. Marta, obrigada. Isso, professora Linamara, que honra, que prazer estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado, né, professora, o impacto desse grupo tão exemplar, dedicado do Meditech. Quantas coisas maravilhosas vocês já dispuseram para a sociedade, não é? E acho que esse tema é tão relevante. Vamos resgatar aquilo que a professora já tinha dito, né? Nós estamos, vocês já perceberam, então, pela apresentação do Dr. José Augusto, quão importante, quão relevante, quão impactante é essa interface da tecnologia na reabilitação, tanto do ponto de vista da avaliação, muito mais, não é, dedicada, muito mais especializada, e também de vários aspectos terapêuticos. Eu queria impactar vocês com aqueles números que a professora falou. Quando a gente define a incapacidade e a gente vê que antes da pandemia da Covid era 1 em 7 pessoas e hoje, por estimativa da Organização Mundial da Saúde, esse número já passa de 1 para 3 pessoas, então certamente tudo isso que é feito dentro do cenário da reabilitação, que a professora Linamara muito bem descreveu para a gente, é tão relevante. Por quê? Além de tudo, a população continua envelhecendo. Claro, é um fator de risco para a pandemia, mas a população continua envelhecendo. E se antes era talvez o Japão, um dos países com super idosos, claro que no futuro muito próximo, isso vai ser um cenário praticamente mundial. E se as pessoas estão vivendo mais, nós queremos que elas vivam com qualidade, com a sua funcionalidade máxima. Então, uma função muito importante da reabilitação é realmente monitorar isso ao longo do ciclo da vida, mas também, se possível, dar uma condição melhor para essas pessoas. E o que é importante que a gente queria deixar para vocês, queridíssimos alunos, é que, naquele período que a professora citou, até antes da pandemia, a própria presença das doenças crônicas, né, da dor do aparelho locomotor, causou um aumento muito importante nesse indicador de saúde, desse estudo epidemiológico, que é o estudo da carga das doenças, que são os anos vividos com deficiência. Então, além de ter mais condições de saúde, né, com esse poder incapacitante, nós temos também um aumento muito relevante do número de anos. Mas a boa nova é que a reabilitação é benéfica e diminui esse impacto negativo dessas várias condições de saúde. Então, vamos exemplificar, que agora eu quero desafiar os alunos, esses brilhantes, mentes brilhantes, para nos ajudar no dia a dia. Porque esta é uma causa muito importante de anos vividos com deficiência. Eu diria até que uma pessoa, uma senhora de 60 anos, com 40% sendo acometido, né, por esse problema, talvez viva 30% da sua vida com dor, com deficiência.
E esses continuam acontecendo. E não é incrível que, apesar da gente conhecer ao nível molecular toda a alteração que ocorre nessa condição de saúde, o número de substituições, uma prótese, por exemplo, artificial, tem aumentado e vai aumentar ainda mais nesses próximos anos. E é como é importante a gente entender isso, que talvez essa mensagem, talvez principal dessa interface tecnologia e reabilitação, que não se trata de uma estrutura apenas joelho, como a osteoartrite do joelho. É uma pessoa que tem essa condição e que tem um potencial imenso de recuperação, desde que sistemas endógenos sejam ativados de forma adequada. Então, é o que a professora Arina Mara citou para a gente. Talvez o conhecimento simples da anatomia e da fisiologia da dor consiga nos ajudar a prover intervenções que podem ser feitas até ao domicílio, para que o próprio sistema nervoso periférico e central ajude para melhorar a funcionalidade dessas pessoas, claro, reduzindo a dor também. Então, talvez uma mensagem que a gente queira deixar, também para investigar, usando a tecnologia, tanto aspecto da avaliação como do manejo, é que, sim, a manifestação, ela está num segmento corporal, numa estrutura do corpo. Entretanto, todo o sistema biológico, ele está envolvido para que pode até ser, talvez, uma condição mal adaptativa, uma plasticidade neuronal mal adaptativa. E quando a gente entende esses mecanismos, fica fácil intervir. Por exemplo, a gente sabe muito recentemente que um fator de mau prognóstico para algumas intervenções medicamentosas é a presença dessa plasticidade neuronal mal adaptativa. Então, se eu consigo examinar o meu paciente, identifico áreas do aumento da nossa nocicepção e sabemos que eles são dá uma evolução pior para o seu paciente, eu já de cara não vou indicar certas intervenções. Esse conhecimento, ele é fundamental, não é? Na medicina, conhecer qual vai ser o resultado de determinadas pessoas, porque a resposta biológica muda. Então, como a professora falou, existem tecnologias, né, ou, vamos dizer, intervenções mecânicas ou físicas que permitem a modulação de substâncias químicas endógenas e que promovem, por exemplo, a redução daquela área de hiperatividade do sistema nervoso central até ao nível do gânglio da raiz dorsal. Uma outra importante manifestação é a gente ver, por exemplo, como o Dr. José Augusto citou, eu tenho um grupo muscular que a gente sabe fica alterado em parte dele. Infelizmente, o cérebro humano é incapaz de produzir uma contração seletiva só de um grupo muscular, por exemplo, do vasto medial no quadríceps. Ele faz a contração do todo. Então, é fundamental o uso da tecnologia, então talvez aquela estimulação elétrica funcional, né, que o Dr. José Augusto já citou, a gente possa aplicar de uma forma muito simples no domicílio para induzir a contração de um grupo muscular que esteja comprometido nessa doença tão prevalente. Porque não dá para a gente identificar essas pequenas discrepâncias da atividade muscular somente pela contração muscular, que pode estar até aparentemente normal, mas tem uma deficiência. E aí, por exemplo, se a gente observa, né, essa é uma paciente com uma lesão muito simples do joelho, por um traumatismo leve, e que a estimulação não apresentava contração nenhuma do lado comprometido. E quando a gente testava o outro lado, vocês veem que o lado não afetado. O lado não afetado, pode me ajudar, se aplicar? Não afetado, com a mesma intensidade, ele tinha uma contração normal. Então, é esse tipo de avaliação que a gente consegue, então, dar um tratamento muito otimizado e com, portanto, um curtíssimo espaço de tempo para a sua realização. Tá? E acho que talvez a parte mais importante que eu queria enfatizar para vocês quão poderoso o sistema nervoso central está envolvido
tanto na gênese, na manutenção, na perpetuação de um quadro periférico, por exemplo, como esse quadro artrítico com uma dor, mas que ao mesmo tempo ele pode ser ativado, estimulado, para poder promover uma recuperação até de uma dor, uma situação bem simples, né? Que é uma artrite do joelho. E, claro, além disso, a própria genética, né, que a gente sabe que são aqueles fatores da pessoa, e que a gente sempre diz muitas vezes, no momento, apesar de a gente já conhecer o genoma, saber os genes que estão envolvidos, ainda talvez o manuseio ainda esteja a caminho, mas lembrar que muitas das intervenções que nós usamos no contexto da reabilitação também dependem desse fator genético. Então, às vezes você insiste com uma certa intervenção, mas ele não tem uma resposta tão boa. E esse tipo de avaliação que nós mostramos para vocês permite a detecção dessa resposta e, claro, do efeito terapêutico. E se a gente tem um quadro seletivo de uma perda, de uma atrofia muscular na periferia, vamos lembrar que esse quadro de hiperalgesia ele também ocorre no cérebro e em pacientes com osteoartrite do joelho nós observamos uma atrofia da substância cinzenta. Então não é impune deixar o paciente com dor esperando 5, 6, 10 anos para fazer a substituição da prótese, né? Então isso é realmente pensando no futuro, como a gente pode agir de forma síncrona na tecnologia para ajudar a reabilitação desses pacientes. Então, a professora Lina Mara Batistella coordena aqui no Brasil um projeto muito importante, financiado, né, pela Agência de Fomento, a FAPESP, que quer investigar exatamente isso, biomarcadores cerebrais que possam nos ajudar a identificar pacientes, respostas, né, e também como forma terapêutica. Então, nós temos várias medidas, acho que não vale a pena muitos detalhes, mas a gente consegue verificar como está o funcionamento cerebral. E lembrem, aquilo que vocês estudam, nós estudamos na anatomia, de vias únicas, claro, é simples para didática, porém, a comunicação entre os diversos circuitos neuronais, né, é muito intensa. E a gente, às vezes, está olhando uma atividade, pensando isolado, mas, na verdade, existe uma integração muito grande entre elas. E nas diversas situações de maior sonolência, de uma tensão intensa, como está esses circuitos neuronais e, principalmente, a conexão cerebral entre eles. Tudo isso é tecnologia, né, professora? Essa interface com a reabilitação. E, mais recentemente, assim como a gente consegue hoje de uma forma muito simples avaliar se é de forma indireta o grau de saturação de oxigênio periférico, a gente consegue também, de uma forma indireta, medir o metabolismo cerebral através da captação dessa espectrometria próxima ao infravermelho. Então, o paciente realiza uma atividade simples e você consegue capturar a atividade dessas diversas estruturas cerebrais. Vou dar um exemplo. Antes da reabilitação, eu tinha pouca ativação cerebral. Após a reabilitação, eu consigo verificar que há realmente um recrutamento de estruturas corticais que não tinham antes. Porque a reabilitação é diferente de você ministrar um medicamento que o paciente toma, pronto. Ele precisa de uma cognição adequada, né, para poder aderir e participar de todo esse processo. Né? E, para finalizar, eu queria realmente deixar esse impacto. Hoje, com a pandemia Covid, mesmo as pessoas que não foram infectadas e que estão há 6 meses, 7 meses, 8 meses em casa, no isolamento, que não estão mantendo uma atividade, uma simples queda da própria altura, que está vendo o celular e caminhando na casa, pode causar uma fratura. Então, é muito, muito importante que nós possamos, de forma muito síncrona, né, essa interface entre a tecnologia e a aplicação. Para quê? Para que tudo isso que foi falado, né, pela professora José Augusto, a gente possa imediatamente implementar para o paciente, para exatamente evitar situações como essa, que certamente poderiam ser evitadas
se essa avaliação, né, pudesse ser feita de uma forma sistematizada. Até quero fazer uma propaganda que a Liga da Medicina Física e Reabilitação, dos alunos do 2º ao 4º ano, querem avaliar a saúde dos alunos. A gente pensa, ficar em ensino à distância todo esse tempo, a gente quer saber como vocês estão em termos de saúde, né, de condicionamento, para que possam voltar da melhor maneira possível e sem riscos de preferência. Então, a reabilitação, nós temos uma vantagem imensa, eu diria imensurável, que é a possibilidade de trabalhar numa equipe, né, de vários profissionais, né, multidisciplinar, e que atua de uma forma tão síncrona, tão integrada, tão coordenada, que permite, então, esse processo de uma independência funcional, pode ser com uma tecnologia de apoio assistivo, mas que permite que esse paciente desfrute da sua vida da melhor maneira possível, não é? E com seu potencial máximo. E, nesse caso, a gente precisa entender que esses diversos saberes que permitem que isso possa ser obtido da forma mais rápida, mais otimizada, eficiente, e a gente tem mostrado, né, professora, cada vez com um menor custo, apesar de uma tecnologia, muitas vezes, de um custo maior, mas que frente ao ganho funcional que a gente consegue, quanto vale, não é? Melhorar a vida. E que a gente fala da professora, que muitas vezes a gente salva uma vida, mas trazer ela de volta para a sociedade é realmente algo muito importante. Muitíssimo obrigada, e acho que a gente queria abrir, né, professora, para as perguntas, e muitíssimo obrigada. Então, obrigada, Marta, obrigada mesmo, foi excepcional a apresentação. Enquanto a gente espera as perguntas, é importante que os alunos entendessem que o corpo humano é de uma perfeição extraordinária e nada funciona isolado. Todas as referências que a gente tem hoje em relação aos equipamentos robóticos permitiram também a gente entender como é que o cérebro, como é que o sistema nervoso central reage ao estímulo. Isso traz algumas vantagens. Eu posso entender se o meu tratamento está sendo efetivo ou não, se eu estiver tendo resposta em metabolismo cerebral provocado por um determinado exercício, e a gente faz isso, nós fazemos isso simultaneamente. Eu meço a resposta cerebral durante o tratamento. Mas aí imaginem vocês se nós tivéssemos uma tiara para as meninas e uma bandana para os rapazes que me permitisse captar o metabolismo cerebral ao longo das múltiplas atividades que vocês fazem. Imagine se eu conseguisse medir ao longo do dia o que causa mais esforço cerebral e o que é feito dentro de uma perspectiva de relaxamento, de uma atividade com estilo steady state. Eu não estou demandando mais. Isso certamente significaria que eu posso produzir mais em determinadas situações, e outras situações que podem até ser confortáveis não estão significando melhora da minha neuroplasticidade. Se é verdade que a neuroplasticidade, e é verdade, ela tem uma exigência eterna, enquanto eu estou vivo, eu tenho chance de melhorar, de estimular a neuroplasticidade, seria adequado que nós entendêssemos para cada pessoa como é que elas respondem às diferentes atividades. Isso vai ficando tão simples como qualquer brincadeira, e eu sempre imagino que no dia que eu puder medir a minha atividade cerebral com a mesma facilidade que eu meço a minha temperatura, eu vou ter metade dos problemas resolvidos na reabilitação. Porque não existe reabilitação que tenha uma visão puramente mecânica. A biomecânica, a atividade mecanicista é importantíssima se ela for capaz de mexer com o equilíbrio interhemisférico, se ela for capaz de estimular o metabolismo cerebral. Porque se eu estiver trabalhando apenas na periferia, sem uma resposta orgânica e coordenada, certamente eu posso estar trazendo um pequeno benefício, porque o movimento, a interação é sempre importante. E essa interação nossa com o paciente tem benefícios psicoafetivos, mas eu não estou mudando o estado dele. E eu não posso desistir de influir no equilíbrio interhemisférico e no estado funcional dele como um todo.
Por isso que a reabilitação é tão importante. E por isso que nós saímos de uma visão absolutamente biomecânica para ter hoje uma visão muito mais aprofundada da neuroplasticidade e do quanto o movimento é importante. E do quanto o exercício é capaz de mudar, inclusive, a expressão genética, a expressão gênica. Então, nós precisamos manter toda a atividade do organismo, dos órgãos internos e dos movimentos que nós vemos, que nós medimos. E esse é o grande desafio da reabilitação, e será o grande desafio da reabilitação nos próximos anos. Como é que nós medimos? E vocês, tão animados para a inovação, vão desenvolver essa bandana que eu estou sonhando, para que a gente possa medir o metabolismo cerebral 24 horas por dia. Afinal das contas, se existe um Holter, a gente pode ter um Holter cerebral. Se eu posso medir a atividade com o infravermelho de espectro próximo, eu posso desenvolver alguma coisa que eu mantenha acoplado aqui. Como eu posso manter, e já temos neuromoduladores que mitigam a dor, essa dor periférica, exatamente porque eu estimulo o cérebro e mantenho o indivíduo em estímulo com mecanismos absolutamente discretos, muito simples, que a pessoa às vezes nem identifica que é um dispositivo de controle médico, para manter a dor no limiar tolerável. Portanto, tem aí uma janela de inovação que passa pelos exoesqueletos robóticos e chega até aos mecanismos de leitura espectrofotométrica com o infravermelho. E aí está aberta essa janela de oportunidade e a gente tem o maior interesse em colaborar com vocês. Bom, foi excelente, muito obrigada, professor e professoras. Acho que elucidou muita coisa, a gente aprendeu muita coisa com essas aulas também. Por conta do horário, eu vou passar só uma pergunta para vocês. Aí quem quiser responder, sinta-se à vontade. Como vocês se sentem em relação ao interesse dos alunos da área da saúde na tecnologia e na medicina? Como vocês acham que está o interesse dos alunos na tecnologia e na medicina? Aí tem os alunos da medicina... os alunos da medicina e os alunos de engenharia ou outras áreas. Eu vou só falar vou dar uma resposta muito rápida, mas depois eu quero ouvir a Marta e o Zé Augusto, que são realmente os especialistas que estão levando esse projeto adiante. A saúde responde por 12,5% do PIB nacional. Nós não vamos criar uma sociedade competitiva se a gente não investir muito em saúde. O investimento em saúde é valor que tem retorno, porque sempre que eu amplio a possibilidade de atender um número maior de pessoas, eu estou devolvendo essas pessoas para uma sociedade competitiva. Então, sem ciência e sem educação, não existe uma sociedade competitiva. Mas para que essa ciência e essa educação sejam verdadeiramente úteis, o investimento nas tecnologias e na inovação em saúde é fundamental. Por isso que estamos nós três aqui, às 9 horas da noite, discutindo com vocês. Porque não se trata mais de ser simpático ou agradável aos nossos alunos. Trata-se de mudar o mundo. E a mudança do mundo passa necessariamente pela inovação em saúde. Mas eu não quero terminar ainda, eu quero ouvir o Zé Augusto e a Marta. Bom, eu queria dizer, você perguntou o interesse dos estudantes, que eu enxergo disso. Acho que eu posso falar não só estudantes, sociedade e tudo isso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente quer oferecer uma inovação, quer dizer, eu estou mudando a forma tradicional de fazer alguma coisa, propondo alguma coisa assim, e existe uma resistência, e eu acho justo, eu acho que tem que ter mesmo. Porque se eu sei que soube fazer e funcionou, então nossa missão é mostrar que é melhor. E pode ter erro no meio do caminho. Então é tentativa, com seriedade, com forma sistemática. Então, coisas que nós já fazemos há algum tempo, nós já conseguimos mostrar resultados, e sim tem uma receptividade. E coisas novas sempre vão ter alguma resistência e cabe a nós mostrar e trabalhar para fazer funcionar. Não adianta também, às vezes eu vejo uma engenharia isolada, temos uma linda solução em busca de um problema, desesperadamente. Não adianta. Então, a conversa, eu acho que é o que vocês estão fazendo também. Então, ter profissionais de várias áreas. Eu estou aqui, ontem o Marco veio me que ele era muito metido, que era engenheiro mesmo. Hoje o papel é meu. Então, o engenheiro, junto com o médico, os terapeutas, com os matemáticos, a gente tem eventualmente os físicos, e é daí que a gente consegue caminhar. Eu acho que sim, tem boa receptividade fazendo no caminho correto.
Marina, acho que vocês já mostraram para o mundo, né, esse acolhimento e a resposta. Exemplo, com a pandemia, a grande maioria da faculdade ficou em ensino à distância. O desempenho dos alunos foi surpreendente para todos os professores. Como assim? Um desempenho tão dedicado às notas, né, boas. Ou seja, isso já é acho que é uma inovação forçada, mas que vocês responderam. A gente ter tido um congresso médico universitário com mais de 10 mil alunos, ou seja, alcançando todo o país, é algo fruto de... Vocês não ficaram parados, vocês reagiram. Então, para mim, né, para nós, eu creio que isso já é uma conquista muito grande. Então, a gente convida vocês a ir participando para promover essa inovação. Eu tenho acompanhado os eventos que vocês organizam, é de fato deslumbrante, e criar essa interface especificamente com a reabilitação, que hoje, ainda mais com a Covid, nós temos aí um universo de novos desafios. Então, muito obrigada e parabéns. Nós que agradecemos, o trabalho de vocês é inspirador, e infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas foi muito, muito bom, foi um prazer enorme ter vocês aqui e agradeço novamente. Muito obrigada. Tchau, tchau.